Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui com muita alegria para a nossa história, para a sua criança interior. A nossa história de hoje chama-se Flauzão. Flauzão foi criado por sua querida e amada avó, que sempre procurou ensinar-lhe os princípios da honestidade, dando-lhe uma boa educação. Porém, Flauzão se considerava muito esperto. Ele gostava de levar vantagem em tudo. Quando Flauzão ia ao supermercado, orgulhava-se de comer as frutas, abrir os salgadinhos e guloseimas, sempre escondido. Quando passava pelo caixa, Flauzão procurava distrair o funcionário para levar alguns produtos para casa sem pagar. Na empresa onde trabalhava, ele também levava o que podia em seus bolsos. Flauzão era realmente muito esperto. Apesar de tudo, a vida o protegia, afinal era o melhor que ele sabia fazer. Certa ocasião, um amigo o convidou para assistir a uma palestra, cujo orador ia falar sobre as leis do universo. Chegando lá, Flauzão ouviu com atenção o palestrante que dizia: "Você é um imã. Aquilo que você acredita, você atrai. Quando você faz o melhor que sabe fazer, a vida o protege. Porém, quando você aprende a fazer melhor e mesmo assim continua insistindo no erro, a vida tira a proteção. E você que não quis aprender pela inteligência, irá aprender pela dor." Flauzão saiu de lá pensativo. Ele era forte e inteligente e até podia se esforçar em seu trabalho para ganhar um aumento ou promoção. Mas para quê? Pensava ele. É mais fácil conseguir algumas coisas emprestadas, entre aspas, do que se esforçar para comprá-las. Flauzão, mesmo tendo consciência de que já podia fazer o melhor, insistiu em continuar com a mesma atitude de antes. Certa vez no supermercado, quando ia colocar um objeto em seu bolso, ouviu uma voz: "Você é um imã. Aquilo que você acredita, você atrai. Você acredita que é certo pegar o que não lhe pertence, não é? A escolha é sua." Assustado e nervoso, Flauzão hesitou. Mas ao invés de devolver o objeto, rapidamente o colocou em seu bolso. O tempo passou. Um dia, ao chegar ao trabalho, recebeu um aviso que haveria um corte para a redução de custos da empresa. Ele fora um dos escolhidos. Mais tarde soube que em seu lugar havia ficado um funcionário que há muito tempo queria o seu lugar. Passadas algumas semanas, ao chegar à casa da namorada, Flauzão a encontrou nos braços de outro. Irritado, foi para casa e, precisando de dinheiro, resolveu vender seu bem mais precioso, o relógio de ouro que sua querida avó havia lhe deixado de recordação. Com lágrimas nos olhos, Flauzão levou o relógio para ser avaliado e, por sorte, encontrou o antiquário uma cliente que estava por ali. Ela gostou do relógio e comprou-o, pagando por ele um bom preço à vista. Flauzão, feliz, pegou o cheque e foi correndo até o banco para depositá-lo. No dia seguinte, recebeu a notícia de que o cheque havia sido roubado e o cheque fora assustado. Flauzão se perguntava: mas por quê? E ouviu uma voz que lhe disse: "Você é um imã. Lembra-se?" Olha quanta reflexão nessa história, nessa alegoria, não é? Essa história nos fez lembrar as leis divinas que regem todo o universo. E uma delas, a de ação e reação. E nós sabemos que para toda ação existe uma reação do mesmo valor, na mesma direção, em sentido oposto.
e com a mesma intensidade. Aquilo que plantarmos, isso mesmo colheremos. E a exemplo de Frauzão, que ficou irritado com o que estava colhendo, aí cabe uma bela reflexão, não é? Se não gostamos do que estamos colhendo, devemos prestar atenção no que estamos semeando. Porque plantamos e colhemos, é a lei de ação e reação. É o efeito bumerangue. Quando soltamos um bumerangue, ele vai na direção daquela pessoa que é o alvo. E com a mesma intensidade, ele volta para nós que emitimos esse bumerangue. Então, antes de desejar o mal, antes de fazer algo de errado contra alguém, antes de prejudicar o próximo, de querer tirar proveito de tudo achando que é esperto e não é, porque o mundo não é dos espertos. O mundo é das pessoas honestas. Então, antes de fazermos qualquer atitude que seja contrária à lei divina, que seja correto, que seja contrário à moral e à ética, vamos prestar atenção. O que estamos semeando? Para na hora de colher, não ficar irritado, não ficar nervoso. E lá na moral da história nos fala, né? Que quando você não faz o melhor que sabe, a vida cobra isso de você. E não adianta fugir dizendo, então prefiro não saber. Porque só existe um caminho, o da evolução. E logicamente o caminho da evolução, ele é todo envolvido com a lei de ação e reação. Tudo nessa vida. Então vamos tomar cuidado, né, com o que estamos plantando, para não chorar na hora de colher, não é? Porque muitas vezes plantamos tantas coisas erradas, sorrindo, feliz, satisfeito com a maldade que aprontamos, e só vamos perceber a hora que começa a retornar para nós e nós começamos a chorar. Aí nós vamos sentir o peso. Então que seja mais uma reflexão proveitosa para todos nós, uma história simples, uma alegoria, mas que nos traz profundos ensinamentos. Que seja de grande valia para todos nós. Que tenhamos uma semana maravilhosa, com muita fé, muita esperança, cada um fazendo a sua parte e nos ajudando mutuamente para que possamos superar todas as adversidades e sempre desejando ao outro aquilo que queremos para nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.